Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Muitos acham que a segunda vinda de Cristo é uma historinha, um conto de fadas. Mas a verdade é que a igreja ela está se despedindo da terra. E cada dia que passa fica mais próximo do retorno de Jesus e também do fim de todas as coisas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, agradecer pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Agradecer, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem, Pai querido, sido presente nas nossas vidas e por isso continuamos caminhando. E por isso estamos alegres, Pai. Mais um dia o Senhor nos permite estarmos na Tua casa. Podermos louvar, adorar, bendizer o santo nome do Senhor. Queremos consagrar todo esse tempo ao Senhor, Pai, pedindo que o Senhor nos guie, nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembro vocês que, dentro da possibilidade, use máscara. Nós temos essa gripe que a gente não sabe o que é, a gente pensa Covid, que não sabe que variante que é. É uma forma de demonstrar amor pelo irmão, pelas pessoas que estão próximas. Nós temos máscara aqui, se você desejar. Importante que você haja sempre pensando nos outros. Nós vivemos dias maus, dias em que as pessoas elas buscam apenas a satisfação dos seus próprios corações, apenas a satisfação momentânea. E nós temos que entender que nós podemos sim. Tinha uma caixa aqui. Só sem muita movimentação. É algo que tem que vir com você, tá? É algo que tem que participar com você. Nós estamos expostos a isso. Se tivermos que pegar, nós vamos pegar, mas a gente pode cuidar um pouco, né? Ainda mais no ambiente como nós estamos. É importante. É importante ver você com saúde. É importante que você esteja bem. Eu agradeço a Raiane por ter cedido as máscaras. No nosso último encontro, meditamos sobre o tema o Espírito de Deus em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Não há uma coisa mais importante do que isso. Falávamos hoje pela manhã também a respeito disso. A escola dominical, ela tem o objetivo de ensinar você a viver. No final do Evangelho de Mateus, a palavra de Deus diz que nós temos que ir pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas. As coisas não são todas as Escrituras, mas são como agir, como proceder. Nós temos falado de temas importantíssimos, em temas que eu padeço e que você padece. Temos falado finalizamos hoje sobre o tema da ira. Um tema que nós somos acometidos a todo tempo. E você tem duas opções. Ou você aprende antes, ou você aprende com o dano. Você não precisa dormir tanto. Quem precisa dormir bastante, a Manu precisa dormir bastante. A Helena mais ou menos, mas Helena. A Júlia. Essas pessoas, esses serzinhos, ele não consegue controlar. É tua irmã também, né, Aisa? Sobrinha. Tá. Ela precisa também, ela se cansa. Você não precisa de tanto sono. Às vezes eu fico olhando, entendeu? E fico querendo entender
Como é que você abre mão de um alimento para ficar dormindo? Será que é tanto cansaço assim? Você já está no conforto da sua casa. Eu entendo o preço da gasolina R$ 7. Eu seria insano de exigir que o Ares viesse lá de Ocidental, rodando 50 quilômetros de manhã, e de manhã ida e volta, mais ida, vocês de Santa Maria. Eu entendo. Mas nós estamos fazendo a transmissão pela internet. E eu não consigo entender. Você não poder separar esse tempo, uma vez por semana, para aprender como viver a sua vida melhor, mais fácil. Eu me entristeço. Porque você não está desprezando a mim. Você está desprezando a palavra do Senhor. E aí quando a situação ela complica, você fica frustrado. Você mete o pé pelas mãos. Simplesmente porque você não aprendeu. Falava com um dos 2 réus hoje. Eu coloquei lá para despertar 8h30, eu não acordei. Por que a gente não acorda? Será que não é importante? Será que você não precisa que seja ensinado a respeito de ressentimento? Você não tem ressentimento? Você não tem amargura no coração? Você não tem problemas de ira? Você não tem problema de ódio no coração muitas vezes? Será que você já superou tudo isso? Você não precisa mais passar por esses ensinamentos? Porque essa é a única opção que eu consigo enxergar. Eu vou continuar falando. Brincava com o Ares hoje e eu falava com ele, você é muito chato, né? Deixa a Júlia fazer o que ela quer. Lógico que eu estava brincando com ele. E ele falou, você me larga, pastor Paulo? Eu falei, não. Eu não vou largar. No dia do juízo, uma coisa você pode ter certeza. Deus ele vai olhar para você e falar, se você ouviu, ou se você não ouviu porque você não quis. A escola dominical, ela está gravada, eu posto, ela está na internet, você assiste se você quiser, se você achar que você precisa, e é com você. Quem vai dar conta dessas coisas perante Deus é você. O Espírito Santo de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele te constrange a acordar cedo, a fazer o que tem que ser feito, se preparar, porque a igreja está se despedindo da terra. E se você não se consertar, você vai ficar. Você vai ficar. E eu vou estar bem tranquilo lá ao lado do Senhor, porque não depende de mim, não é a minha característica, não é a minha capacidade, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é fiel e justo para guardar no meu depósito até aquele dia. E eu tenho gemido na presença de Deus por sua causa. Eu tenho gemido. E eu espero que realmente Deus ele te constrange, te convença que você não é mais um bebê, que você precisa dormir e acordar 11 horas, 10 horas, meio-dia, entendeu? Você não é um bebê. Tá? Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema Espírito de Deus em nós. Um poderoso aliado em nossa luta contra o diabo, contra o mundo, e principalmente com a nossa carne. Você tem um inimigo mortal que se chama você. E você não consegue lidar com você. Você é dominado por você, porque o teu espírito não é alimentado. As pessoas elas ligam durante a semana falando uma série de coisas, reclamando uma série de coisas, uma série de situações, porque elas não se alimentam do espírito. E o que acontece é que a carne continua regendo. Na tradição judaica, foi o Espírito de Deus que capacitou os artesãos do templo em sua obra, capacitou os profetas em suas revelações, e as pessoas em seus sinais maravilhosos, abertura de Mar Vermelho, queda de Jericó e tantos outros. Nos tempos do Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus ele não fica indo e voltando. Você não pode dizer, não pode atestar dizendo que você não tem o Espírito de Deus, porque ele foi e não voltou ainda. Ele está dentro do seu coração. O verso que ficou da semana passada, 1 Pedro 4,14, que diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Agora, como que você vai
reagir de uma maneira benevolente em relação à injúria, se você não sabe as armas e as ferramentas que você tem que usar? Se você, no dia que você deveria estar aprendendo, você estava dormindo, cochilando, com um soninho. Que lindo! O mundo não entende esse conceito de Espírito Santo de Deus, e ele não aceita. Nós que o temos, muitas vezes nos achamos melhores com o direito de julgar os que não têm, criticar aqueles que não têm. É muito fácil você julgar alguém que não tem o Espírito Santo de Deus. Quero ver você julgar alguém que tem. É por isso que eu estou exortando você, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está aí dentro. Ele pode estar com a chaminha pequenininha, mas ele está aí. E quem sabe, uma sacudida faz com que você desperte. Que nós possamos agir como Jesus, Estevão e tantos outros, que quando viam as fraquezas dos outros, em vez de criticar e julgar, eles diziam: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que olhar para esse mundo com misericórdia. Eu olho para vocês na medida da misericórdia que vocês precisam. E como está todo mundo junto, eu tenho que falar no mesmo nível. Mas eu trataria com certeza uma pessoa com menos conhecimento diferente de uma pessoa que tem mais conhecimento. E mesmo que eu não faça isso, o Espírito Santo ele bate em você de maneira diferente. Aquele que conhece mais, ele sente muito mais forte a pegada de Deus do que aquele que não conhece, do que aquele que ainda está começando na fé. A palavra de Deus, que era o título da semana passada, que a gente mudou, é o juízo de Deus que se aproxima. Ele está se aproximando. E eu vou contar um segredo para você. Ele não vai começar lá no Senado. Ele não vai começar lá nos muçulmanos. Ele não vai começar lá na papuda, no meio do pessoal lá que é assassino. Não. Sabe onde vai começar o juízo de Deus? Na casa dele. Onde você está. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4. Se Deus assim o permitir, será a última leitura de 1 Pedro capítulo 4. Eu não vou ler o texto inteiro, eu já me estendi bastante na abertura. Nós vamos ler do verso 14 em diante. 1 Pedro capítulo 4, versos 14 em diante. Assim diz a palavra de Deus: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Palavra do Senhor. Senhor, até aqui o Senhor tem nos guiado nesse texto de 1 Pedro, capítulo 4. Estamos hoje, Pai, segundo a Tua graça e misericórdia, finalizando esse texto. E nós queremos pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor desperte, Pai, aqueles que dormem, aqueles, Pai querido, que não atentam para o Seu Evangelho. Quero pedir ao Senhor, Pai querido, que o Senhor fale poderosamente com cada um. E o Senhor me dê a capacitação, em nome de Jesus, de ser um canal na medida certa. Que o Teu Espírito possa também levar na medida certa a cada um para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. O juízo que se aproxima. É ruim a condição do juízo, porque nós somos colocados
diante de uma situação de como deveria ser. Então, se você estiver dirigindo, tomou um pouquinho de cerveja, alguma coisa assim, alguma condição, você está meio alcoolizado, e o oficial de trânsito, ele te para, o policial, ele te para, e ele fala assim, fala só para o bafômetro aqui, é uma situação de juízo. Ele está comparando o teor alcoólico que você tem no teu organismo com aquilo que é o padrão. Se você tirar o extrato do seu banco, e esse extrato estiver vermelho, você vai estar lá vendo qual que é o valor que você está fora do padrão, porque o padrão é você estar com ele ou zero ou positivo. Nas coisas do Senhor não é diferente. Nós temos falado semana após semana, há mais de 8 anos, a respeito da palavra de Deus, mostrando para você o padrão. Eu não estou aqui para gerenciar a casa da Ingrid, ou gerenciar a casa da Aisla, ou gerenciar a casa de qualquer um de vocês. Eu não tenho essa capacitação. Eu tenho que gerenciar a minha casa. Tenho que lutar para tentar manter os padrões bíblicos dentro da minha casa. E eu confesso que é difícil. Para que eu não tenha, para que os meus não tenham. Então eu não tenho como gerenciar a sua casa. Eu só posso mostrar para vocês as referências dos padrões. E você toma essa decisão. Eu falo para você sobre você acordar e você participar da escola bíblica dominical, mas cabe a você acordar ou não. Cabe a você a ponderar isso de uma maneira ou de uma outra. É você que vai dar conta da sua vida. No dia do juízo, se eu tiver feito a minha parte, eu vou ser liberado. Senão Deus ele vai me julgar pesadamente por ter ensinado algo errado para vocês. Mas você vai estar desnudo perante o Senhor nesse juízo que se aproxima. Você não vai poder dar justificativa. Não, mas é porque eu tive que trabalhar. Não, é porque o meu filho chorou. Não, é porque teve isso, teve aquilo. Não vai ter justificativa. Você vai ter um conhecimento de Deus naquela hora que você não vai conseguir expressar nenhum tipo de desculpa, a não ser fechar a sua boca, abaixar a sua cabeça e falar amém. O juízo se aproxima. 1 Pedro 4,17 é o primeiro versículo que nós vamos meditar. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se ele começa por nós, qual será o fim daqueles que se recusam a aceitar o Evangelho de Deus? O sofrer como cristão e o glorificar a Deus com isso, sendo fiel até a morte, todas essas provações que os crentes estão enfrentando, esse fogo que começa a se alastrar no meio dele, são sinais claros do juízo de Deus que está começando. O julgamento que começa, um julgamento final da humanidade. Brinquei bastante com Moisés em relação ao satanista, né, que ele compartilhou. Mas isso, Moisés, é exatamente o contexto dessa palavra. E eu falei tanto porque tem a ver com isso. Os ímpios, eles começam a olhar para aqueles que deveriam ser santos e começam a falar, está errado. Porque eles esperam que nós sejamos diferentes e nós não somos. Nós não agimos diferente. E eles se escandalizam com isso. Se ele é satanista ou não é, não importa. Importa que uma pessoa fora da igreja, ele está olhando para dentro da igreja e falando assim, está errado. Está errado. Aqui o tempo que se fala é o tempo kairos do julgamento de Deus que está se iniciando. Iniciando quando? Lá em 1 Pedro. Começou lá e continua cada vez mais a coisa complicando. Esse juízo final é assim descrito, não como um evento único, mas um período de tempo em que Deus está julgando a humanidade. Ele já vem julgando. Ele vem tentando fazer com que você se convença, que você mude o seu comportamento, que você olhe para as situações e você decida agir de uma maneira diferente. Falávamos hoje de manhã com a condição da ira, em que você se ira, mas você decide, eu não vou dar vazão a isso. Eu cubro isso com amor.
e não devolvo na mesma moeda, eu não fico amargurado, eu não fico angustiado, eu não fico com hostilidade contra a pessoa, eu não intento mal, mas eu faço o que? Eu cubro com amor, e é uma decisão que nós temos que ter. É isso que Deus espera. O julgamento dos vivos e mortos está apenas começando. Ezequiel capítulo 9, versos 5 e 6 diz: aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os nossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgem, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, começais pelo santuário, começais pela casa de Deus. Hoje a Diene, no meio da tarde, ela postou lá uma criancinha bebendo todo o suco da Santa Ceia. Não deu para entender muito bem se era antes da Santa Ceia ou depois da Santa Ceia, não importa. E aí os comentários falavam lá, que problema tem? A criança é inocente. Inocente nada! Helena não é inocente, coisa nenhuma. Júlia, nem... Qual é o nome da sua sobrinha mesmo? Hã? Sofia. Sofia não é inocente em nada. Não é? Essa utopia que as pessoas são boas fazem com que as pessoas ajam como agem. Enquanto você achar que eu sou bom ou que você é bom, você não vai mudar. Você vai continuar nessa vida. E aí a palavra de Deus diz: matai a velhos, matai a jovens, crianças, virgens, homens, mulheres, até acabar com tudo, menos aqueles que têm o selo do Cordeiro. Não é um selo que você compra, não é um selo que você adquire na farmácia, que você compra 4 pizzas, 5 pizzas e você ganha um selinho lá para você trocar por uma pizza grátis. Não tem nada a ver com isso. Assim também ali ele começa pela casa de Deus e se refere ao juízo final, do qual uma longa tradição bíblica a respeito. Com isso a imagem do fogo de 1 Pedro 4,12 ganha uma nova luz, uma vez que o fogo é associado ao juízo. Fogo em nenhum lugar da Bíblia tem a ver com unção de Deus. Fogo é juízo. Fogo é o calor da situação sobre a sua vida, mostrando quem é você. Enquanto você está bem, está com dinheiro no bolso, está bacanando, ó, eu sou crente, quero ver quando não tiver. É esse fogo que vem do juízo de Deus. Vamos ver onde está o coração da Esther. Vamos ver onde está o coração da Menísia. Fale, meu querido. Pode ligar o ventilador. Só não tora ele não, porque senão a gente não ouve nada. Fogo tem a ver com juízo. Mas pastor, e o texto de João 5,24 que diz que aqueles que creem em Deus não entram em juízo? Não tem nada a ver com julgamento, tem a ver com punição. Se você é de Deus ou você não é de Deus, você vai ser julgado por Deus. O que acontece é que a punição, ela não é aplicável sobre a sua vida, porque o sangue do Cordeiro já levou a punição sobre ele. O sentido é o sentido de não condenado. O fato é que todos nós passaremos pelo juízo. E isso é um tema comum na Bíblia. Eu separei vários textos. Eu vou ler só um deles, 2 Coríntios 5,10. Abre aí, por gentileza. 2 Coríntios 5,10. Apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz assim, capítulo 5, verso 10: porque importa que todos nós, você que está procurando, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, depois dos Evangelhos tem Romanos, Coríntios e o segundo livro de Coríntios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O seu julgamento é através das suas obras, o que você fez. O que acontece é que você vai ser encontrado em falta.
E ao ser encontrado em falta, o sangue do Cordeiro é aquele que vai te fazer a liberação, o teu passaporte para a vida eterna. Fora isso, não há nada que você possa fazer. Distinções entre vários julgamentos diferentes que componham um complexo juízo final não são o objetivo aqui. Só um processo que se inicia pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. É a hora que você entra na igreja e fala assim: poxa, eu estava tão bem. Só foi eu ser cristão, só foi eu me batizar e a coisa começou a complicar. É claro, os parâmetros mudaram, os padrões mudaram. Você era uma pessoa que era entregue ao seu próprio coração, e a partir de agora você tem novos parâmetros, e você vai ter que começar a ajustar a sua vida a esses novos parâmetros, ou então continuar esse cristianismo, a revelia que a grande maioria quer, um cristianismo que não fala nada de nada, em que você pode fazer o que você quiser, chamado evangelho inclusivista. Se eu falo, entendeu, do pastorado feminino, se eu falo do pecado, ai, 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 se eu falo do dízimo, só quer dinheiro, pessoas que não têm base nenhuma bíblica. É claro que é para você ficar criando essas polêmicas, eu corro disso. Esse negócio, agora o pastorado feminino. Gente, a nossa igreja tem pastorado feminino? Não! Nós cremos em pastorado feminino? Não! A igreja XYZ acredita? Deixa eles. Se te perguntarem o que você pensa, você fala. Mas não fica criando polêmica na Facebook, isso é besteira. Isso é coisa. Aí o cara coloca lá o calvinista sincero, ele é o burro. Está criando confusão, divisão no corpo. Não precisa disso. Fale de amor, do amor de Deus. Você não consegue nem manifestar o amor de Deus, você está preocupado com o pastorado feminino, para quê? Deixa eles se pegarem lá, não participa disso. Tira da tua lista. Você viu que se a pessoa começa a fazer muita enquete, cutuca muito você, vai lá, te segue, deixa de compartilhar, de fazer qualquer coisa, para de ver aquele lixo, não vale a pena. Não vale a pena. Entre em discussões saudáveis. Vamos falar sobre o amor de Deus, a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente tem postado alguma coisa lá relevante. Veja aquilo. Discuta sobre aquilo, converse, fale, entendeu? Vocês já perceberam que se eu posto alguma coisa de bênção, todo mundo fala amém? É só eu postar uma coisinha desse tipo aí tá lá, amém pastor, aleluia. Gente, parece que vocês são crianças. Ajam como adultos. Recebam a palavra da bênção, sim, mas recebam também a palavra da exortação. Ninguém comenta nada. Eu posto devocional em cima de devocional, ninguém fala nada. Eu não quero que você fique falando com pastor, obrigado, pastor, manda mesmo. Não, eu quero que você fale, pastor, legal, eu li isso aqui, isso realmente é interessante, é fruto da meditação do Senhor, mas isso aí está me edificando. Fale alguma coisa. Agora, se eu postar lá no Coringão, domingão, aí todo mundo posta, aí todo mundo, que legal, o pastor, oh meu Deus. De novo o autor afirma que primeiro vem por nós, mas para contrastar com o julgamento dos não crentes, a saber, os que não obedecem ao Evangelho de Deus. Para estes, a perspectiva não são boas. O autor se admira do que pode chegar a acontecer no fim deles. E você tem cristãos na sua família pessoas na sua família que não são cristãos, e você não fala nada. Mas é a minha mamãe, é o meu papai, é o meu irmão, o meu tio. Você está deixando ele para o inferno? Esse é o amor que você tem pela pessoa? Eu não quero constranger. E vai deixar para o inferno? Se você ficar com a cabeça apoiada aí, você vai dormir, cara. Desapoia aí. 1 Pedro, capítulo 4, verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, em que situação ficará o ímpio e o pecador? Como que vai ficar aqueles que não têm nada no teu espírito? Se é com dificuldade que o justo será salvo, significa que não é fácil ser salvo. Não é fácil ser cristão.
Esse texto de 1 Pedro 4,18 é uma cópia literal de Provérbios 11:31. 1 Pedro 4,18 é a cópia de Provérbios 11:31, que diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Se nós, que somos filhos de Deus, estamos passando por lutas e dificuldades, imagina eles. Imagina o coração deles. Você acha que essa explosão de transtornos, essa explosão de depressão e tudo mais, você acha que não é ausência disso aqui? Não é ausência da presença de Deus no coração? Não é a frescura, é a realidade. As pessoas elas estão procurando satisfação, mas não conseguem. E quando vem a pandemia e as pessoas elas ficam retidas dentro de casa, o que acontece é que elas não conseguem extravasar nada. E aí, pumba, depressão delas. Ele é uma expressão de sabedoria popular que reflete também o ensino de Jesus a respeito desse assunto. Mateus capítulo 7, 13 e 14 fala: entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Não vão ser muitos que vão se salvar, muitos vão se perder. Talvez aqueles que dormem, aqueles que têm soninho, aqueles que estão cansadinhos por ouvir a palavra de Deus. Talvez sejam aqueles que estão dormindo, quando acorda fala assim: mas não era dominical? Não era o culto? Pastor, você não vai postar? Ninguém atende. Deixa eu ligar para o fulano: o irmão não atende. Ficou, não tem o que fazer mais. Entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. Ou seja, a porta que é larga, ela conduz à morte. Você fazer o que você quer, conduz você à morte. Você quer a morte? Continua nesse caminho. Os próprios apóstolos, eles perguntam a Jesus Cristo: sendo assim, quem pode ser salvo? Como que eu vou conseguir lidar com a minha vida e ser salvo? Jesus responde em Mateus 19, 26: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A tua salvação não é através do seu esforço, mas não quer dizer que você pode deixar o barco à deriva. Você não faz nada. Eu não remo, eu não me esforço. 2022 está aí. O que você vai fazer em 2022 dentro da área cristã? Eu já fiz discipulado, pastor, está tudo certo. Será que é só isso? Será que é só isso a vida cristã para você? No contexto aqui, Pedro está trazendo à mente dos seus ouvintes as possibilidades do crente se desviar da fé antes do fim. Mateus capítulo 13, verso 3 a 8 diz: e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves o comeram. Uma palavra na vida da pessoa. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras caíram em boa terra e deu fruto a 100 e a 60 por um, mas a grande maioria da semente caiu aonde? Fora. Se perdeu. Você, que semente que você é? É a semente que as aves comeram? Você é a semente que caiu no meio das rochas e não cria raiz? Você é aquela que está no meio dos espinhos, que no meio das suas dificuldades você surta? Ou você é a semente que caiu na boa terra? Algo muito realçado pelas perseguições que enfrentavam e que levavam muitos a abandonarem a fé. O provérbio citado fala do justo e do ímpio e pecador, que são assim as duas classes de pessoas concebíveis na divisão da humanidade aos olhos de Deus. No dia do juízo não vai ter preto e branco, não vai ter japonês, boliviano, assembleiano, presbiteriano, não vai ter se você é alto, se você é magro, se você é obeso, se você não é. Não tem isso.
A medida é outra, a medida é aquele selo de Deus. Ou você tem, ou você não tem. Era algo que tinha muito interessante lá em São Paulo, nos parques. Quando você entrava, a gente carimbava, né? Aí você ia no brinquedo, você colocava o pulso assim embaixo de uma luz e mostrava que você estava lá marcado. Aquela marca. Essa marca ou existe em você ou não existe em você. Em que situação ficarão aquelas pessoas que não têm Deus? Em que situação ficarão aqueles que não têm a palavra alicerçada no coração? Caiu no meio dos espinhos. Está na igreja, mas não fixa raiz. Em que situação? Apocalipse capítulo 6, verso 15, 16 e 17 fala: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se sustentar neste dia? Amar? Ou você vai ser considerado como ovelha ou como bode. Ou você é trigo ou você é joio. Ou você é filho, ou você não é filho. É uma decisão que você tem que tomar ontem. Você tem que tomar essa decisão na sua vida. E não é simplesmente você levantar sua mãozinha. Passa por isso também. Mas não é só isso. Quando você sabe que você está com uma dificuldade, você luta para resolver essa dificuldade. Ou deixa rolar. Ou deixa continuar. 1 Pedro 4,19 diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus continuem fazendo o bem e confiem suas vidas ao Criador que é fiel. Os discípulos olharam e perguntaram: como que nós podemos nos salvar? Jesus responde: é o impossível para isso para os homens, mas é o que é impossível aos homens é possível para Deus. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Continua fazendo bem. Não entra nessa de que eu não sou trouxa, eu não sou otário, e agora, a partir de agora, eu vou mudar o meu jeito de ser, e eu vou agir grosseiramente porque eu não quero que ninguém pise sobre a minha vida. Não entra nessa não. Muitas pessoas eu ouço falar isso. Agora eu vou ser mal. Agora eu vou ser isso. Agora você vai conhecer quem é o pastor Paulo. Faz isso não. A palavra de Deus está dizendo: continua fazendo bem. E entrega nas mãos de Deus. Para que, se for da vontade dele, no último dia você seja lavado com o sangue do Cordeiro. Por isso, também os que sofrem. Por isso introduz uma espécie de conclusão a todo o capítulo da carta, reforçando a sua mensagem principal. E você tem que lembrar, 1 Pedro, o contexto é de homens e mulheres que são peregrinos. Nós vimos lá no capítulo 1, peregrinos, pessoas que são forasteiros, pessoas que estão trabalhando numa terra distante, não são daquela terra e são escarnecidos. E toda a parábola vem mostrando o padrão de Cristo e fala: vocês têm que agir da mesma maneira. Vocês têm que ser benditos, vocês têm que ser bondosos, vocês têm que ser trabalhadores. Mas os caras estão te oprimindo, você tem que continuar fazendo bem. Ele tem falando exatamente isso. Por isso, continua agindo da mesma maneira. Os que sofrem segundo a vontade de Deus reflete a convicção de que, aconteça o que acontecer, isso não está fora dos desígnios de Deus. Falava hoje pela manhã também. Como lidar com a ira? Primeira coisa, reconheça Deus como seu Salvador, como seu Consolador, como aquele que cuida de você. A situação que está sendo imposta à sua vida não vem do diabo. Quem controla tudo é Deus. Ele controla a sua vida. Ele controla a dificuldade, a dúvida, a enfermidade. Ele controla tudo. Nós não entendemos, mas Ele controla tudo. Ele controla tudo.
Os que sofrem segundo a vontade de Deus reflete a convicção de que, aconteça o que acontecer, isso não está fora dos planos de Deus. Quantas vezes nós olhamos para os céus e falamos: Deus, está tudo certo mesmo? Parece que nós temos uma condição melhor, nós achamos que nossos planos eles são melhores do que os planos de Deus. Josué capítulo 1, verso 9, Josué recebe uma incumbência muito difícil. Moisés havia morrido, ele não entrou na terra prometida, e naquele momento é passado o cajado para ele, e ele teme, e Deus fala para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você tem que acreditar nisso, você tem que entender isso. Na nossa igreja, eu tenho que entender que Ele está no controle de todas as coisas. Eu não vou largar do seu pé, não vou largar do seu pé, eu vou continuar pegando cada vez mais forte, e vai chegar um momento que, se for o caso, você espana, mas eu não te largo. Eu estou pegando leve só com esse casalzinho aí, porque estão voltando. Mas dá mais um tempinho, Aslan, você vai ver. Dá mais um tempinho. Você vai ver se eu não corro. Eu sou chato, porque eu não vou permitir o que tiver na minha mão para fazer, eu não vou permitir que você seja condenado no dia do juízo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Para isso eu preciso de graça de Deus. Porque eu confesso que às vezes minha paciência ela se exaure. Eu me canso. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Não precisamos pensar que necessariamente o sofrimento deles é da vontade de Deus, mas sim que o sofrimento acontece por sua causa, em conformidade com a opção feita por viver de acordo com a vontade divina. E se você optar por viver segundo os padrões de Deus, você vai sofrer. Isso é a garantia que eu te dou. Eu te dou uma garantia. Se você optar por ser servo de Deus, você vai sofrer. É por isso que as pessoas não querem o cristianismo. Querem o cristianismo misturado lá, que nem... Eu não sou chegado em açaí, mas quer ver uma abominação com uma pessoa que gosta de açaí da terra lá, é aquele negócio de colocar granola, morango, farinha láctea e coloca leite condensado. Quer matar um cara que gosta daquilo. É a mesma coisa que você ir lá na Itália, nunca tive esse prazer, e você ir lá e começar a querer colocar queijo. Vai lá em São Paulo e fala assim: me dá um ketchup para colocar na pizza. É a mesma coisa que você pegar uma faca e enfiar no peito do pizzaiolo. Não estou brincando. É assim. Entenda que o sofrimento ele é garantido para aquele que é servo de Deus. Aleluia. Aleluias, né? Aleluias. Gravou aí, não? Tá bom, tá gravado, hein? Aleluia. Tá bom. Estes... melhorou um pouquinho lá atrás, hein? Não sei quem é mais crente. Depende. A semana vai dizer. Estes devem confiar as suas vidas ao Criador. Você só pode confiar sua vida em Deus, entregar nas mãos dele. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Sei que o Pedro ia me ajudar. Esqueceu, né? Está procurando? Você está procurando no Antigo Testamento? Não adianta procurar aí, você não acha, Pedro? 2 Pedro, capítulo 1, verso 12 diz... 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo 1, 12. Diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. 2 Timóteo 1, 12. Está certo. 2 Timóteo está no Novo Testamento, página 1209.
E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha confiança, a minha declaração de fé, até aquele dia. Que dia? Dia do juízo. O que ele está falando é: eu, Paulo, também já encomendei a minha alma ao Criador. Eu me encomendei. A alma é um termo que aparece várias vezes em 1 Pedro, sendo que o sentido mais comum é o ser da pessoa integral. Nós somos seres únicos, não somos seres divisíveis. Não vai ter a carne para um lado, o espírito para o outro, a alma para o outro. Não existe isso. Quando tocar a trombeta, o lufre junta tudo e sobe. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42, 43 e 44 diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Você apresenta o lixo que você é, e o Senhor Ele transforma em algo agradável a Ele. Uma coisa sem contaminação, sem pecado, sem nada. Poderíamos traduzir por: encomendem as suas vidas a Deus. Encomendar é apresentar, oferecer, entregar. A alusão a Deus como Criador nesse contexto apresenta também o mesmo como juiz do mundo e da humanidade. Aquele que é Criador é aquele também que vai executar o juízo. Ele cria. Quando ele lá em Gênesis 1:1 ele fala em Deus criou, ele criou e definiu como tinha que funcionar. É como você quando abre um negócio. Você abre um negócio e você define, vai funcionar dessa maneira. Falava com o Alisson fala assim: olha, eu vou ter mais tempo para organizar. O que ele está fazendo quando ele fala isso para mim? Ele está determinando a forma que aquilo vai proceder, como que vai ser o procedimento. Então eu vi lá o Gabriel lá, foi lá para Goiânia lá fazer o ensaio da voz. Ele tem um cronograma de como que ele vai alavancar a carreira. Ele tem que ter um plano. E ele vai tentar se manter fiel o mais possível dentro daquele plano. Quando Deus criou os céus e a terra, céus é o cosmos, onde tem a nave da Star Trek, que viaja para o lado, Chewbacca, todos aqueles negócios lá, entendeu? Quando Deus criou tudo aquilo, Ele determinou: vai funcionar assim, dessa maneira. Se funcionar dessa maneira, tudo certo. Não funcionou dessa maneira, tudo errado. Deus, Ele é o Criador e Ele também é o juiz. Os cristãos perseguidos podem se apoiar sobre este motivo, e a sua esperança ela tem que ser inabalável. Você tem que ir aprendendo conforme você vai caminhando que Deus Ele é correto, que Ele não permite que falte para você. Mas a partir do momento que você aprendeu a lição, não volta atrás. E a gente continua voltando atrás. Continua tendo que ouvir de novo. É que nem um pai com a criança. Você tem que ouvir lá, a Ingrid falou assim que o Pedro tem que comer o legume lá, né? Tal. Enquanto ele não entender que ele tem que comer, o que ela tem que fazer? Mandar. Enquanto mais rápido nós aprendemos o que nós temos que fazer dentro do cristianismo, mais fácil a nossa caminhada. Você tropeça menos. É como dirigir. Você aprendeu a dirigir, começa a ficar automática a coisa. Não no sentido de mecanizar, mas no sentido de você começar a fazer as coisas de uma forma correta. Mas nós temos que aprender. Salmos 31, versos 5 e 6. Abre aí, por gentileza. Salmos é fácil de achar, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor, pastor Paulinho, ensine. Salmos 31, versos 5 e 6. Leia comigo em forma de oração isso, por favor. Se a sua versão está diferente, você tenta acompanhar a minha, que é a da maioria. Nas tuas mãos. Vamos lá, lê comigo. Nas tuas mãos. Repete, é mais fácil. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus
aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, bate no peito. Eu, porém, confio no Senhor. Não, se você conseguir fazer isso mais vezes durante a semana, hein? Isso introduz uma referência ao Deus Criador em face à situação que os cristãos estavam vivendo naquele momento. Situações que você vive hoje, de luta e dificuldade. O acréscimo de continuem fazendo bem no fim do parágrafo relembra os crentes de uma vocação ética, a qual não devem perder de vista, mesmo face ao juízo final. Você não pode abandonar a condição de fazer o bem. Mas e com o cara? Faço bem. E se o cara gritar com você? A palavra branda acalma o furor. Se você pagar na mesma moeda, esse mundo ele vai virar um caos. Porque o mundo e a criação, elas aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Eles aguardam que cada um de vocês, que foi plantado numa família diferente, que trabalha num local diferente, que vive num contexto diferente, possa ser sal da terra e luz do mundo. Agora, se você reage de uma maneira pecaminosa, e eles não têm o Espírito, é mais uma motivação para a prática do bem. Deus está no controle. Assim também a entrega das nossas vidas a Deus e a dependência que isso expressa não se dão passivamente, mas na busca do bem e da justiça, nunca de forma resignada, ou até mesmo se alegando com o fato que o mundo vai de mal a pior. Esse mundo só vai piorar. Toda igreja que falar que tem uma coisa melhor a acontecer em 2022, 2023, 2024, duvido. E se você colocar sua confiança nisso, você vai se frustrar. Vai acabar 2022, você vai falar assim: foi nada de bom. Foi nada bom. A não ser a ação de Deus na minha vida. A não ser talvez o crescimento que eu tive em Deus. Não é que você tem que abominar essa vida, não é isso. Mas essa vida ela é temporal. Nós temos que olhar o que é eterno. Conversava com o Alisson e ele falava para mim assim: sai da empresa. Quando ele fala para mim que ele saiu da empresa e ele vai trabalhar como autônomo 100%, ele está vislumbrando algo melhor. Ele não está vislumbrando algo pior. Quando você olhar para as coisas do mundo, você tem que viver aqui, tem que se divertir, tem que sair, tem que ter momentos de alegria, se divirta, seja feliz, mas não é o principal. Não é só isso. Não é só isso. Nós temos mais essa motivação para a prática do bem. Apesar do mundo ir de mal a pior, você tem uma segurança. Segurança que você tem o Espírito habitando em você. Piscina pegou, né, Gabriel? Vermelhão aí, né? Piscinona, né? Vixe, tá fazendo uma força. Olha. Afinal, poderíamos pensar: se o mundo vai mesmo ser destruído por Deus no julgamento, por que se esforçar para fazer o bem? Se Deus sabe de todas as coisas, já escolheu quem é salvo, por que eu vou pregar o Evangelho? Por que eu vou orar? Se Deus está no controle de tudo. São perguntas que você pode fazer, mas que as próprias Escrituras respondem. Obediência. Fazer aquilo que é ordenado. 2 Pedro capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Abre aí, por gentileza. Vamos encerrando. O que você pode esperar dos anos por vir? Segunda Pedro. Também não é no Antigo Testamento não, tá? 2 Pedro capítulo 3, verso 10, 11 e 12. O que vai acontecer com o mundo? Acha aí, porque senão você vai achar que estou mentindo. Qual é a previsão da cartomante, né? No final do ano os caras jogam os bolsos lá. Qual que é a previsão para os anos por vir? Virá, entretanto,
como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, derretidos. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E você vai continuar investindo nesse mundo aqui? Você vai continuar achando que o mundo vai melhorar? Essa é a previsão do que vai acontecer. As pessoas que não têm Deus, elas vão se desesperar, como nós lemos já o texto de Apocalipse. Vai falar assim: o dia do Senhor está chegando, caem os montes sobre nós. Para aqueles que são filhos, não. Você tem uma esperança. É a esperança que uma criança tem quando está ficando com fome. Ela chora e a mãe vai dar alimento. Duvido que o Pedro ou qualquer um de nós, quando ainda em ter idade, nós tínhamos dificuldade de acreditar que a nossa mãe ou o nosso pai nos daria alimento. Alguma vez você se preocupou com isso? Algumas pessoas sim passaram por isso. Eu nunca passei por isso. Até entrou um debate no Facebook lá, a Jane postou lá, não sei o que quando o familiar vai na casa do outro, ele é folgado, tem que tomar Simantol, não sei o que, tal. Eu fui na casa da minha mãe: meu querido, você quer que seja feito um ovo para você? Posso esquentar o pão? Ou o pão você quer ele mais murchinho? É assim que a mãe age. Se a mãe faz isso, imagina o que Deus tem preparado para você. Os tempos eles são maus. Nós não podemos esperar nada de bom da humanidade, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Esse texto de 2 Pedro 3, 10 a 12, ele é muito mais do que uma forma de te assustar, mas é uma forma de entender que se Deus ele vai transformar esse mundo, que Ele vai destruir, isso é importante, algo que nós temos que fazer aqui. A sua vida não é apenas acordar, trabalhar e ir dormir para começar um novo dia. Está certo que para os homens a maioria das vezes é isso mesmo. Não é o videogame, não é o lazer, não é nada. Eu já falo para eles: o homem tem direito a acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, estar disposto a conversar. Fica de olho nisso, pai. Tem que estar disposto a conversar, ajudar, cuidar das crianças. E aí ele tem o direito de ir dormir e acordar e começar tudo de novo, de segunda a segunda. Mas isso é o ministério cristão. É o ministério masculino que poucos entendem. Eu finalizo esse capítulo 4 de 1 Pedro orando para que Deus ele possa despertar em você esse entendimento da soberania de Deus, da habitação de Deus dentro do seu coração, e que os reveses eles vão continuar acontecendo. Não há um escudo. Estava uma pessoa que eu ministro, depois ela vai assistir esse culto lá da Bahia. Ela falava que teve a campanha do guarda-chuva na igreja dela, da cobertura espiritual. Eu falei para ela assim: infelizmente, o teu pastor, o teu apóstolo lá, ele não tem capacitação nenhuma de te proteger de nada, ele não consegue nem se proteger. Mas nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda. Esse ano de 2022 tem muitos sabores preparados para você, mas também tem muitas vitórias. No final de 2022 você ressurge lá, entendeu? E você fala: eu sobrevivi. Quantas pessoas ficaram para trás? Você não. Porque Deus ele habita no seu coração. E as lutas e dificuldades apenas simbolizam que Ele quer te fazer mais semelhante a Cristo. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos pelo Teu amor e a Tua graça. Agradecemos a Ti, Pai querido, por esse tempo em que meditamos em 1 Pedro, capítulo 4,
Queremos pedir que o Senhor continue nos guiando, nos abençoando, Pai, nesse capítulo 5 que nós vamos iniciar na semana que vem, se o Senhor assim o permitir. Que Deus te abençoe e te conceda graça. Quero agradecer a Deus porque você se predispôs a estar mais uma vez, seja de forma presencial, seja de forma virtual, conosco. Quero pedir que Deus ele possa te abençoar nessa semana que se inicia. Eu sei que você tem muitos desafios, muitas decisões a serem tomadas. E eu peço que Deus ele possa ser aquele que seja o farol que guia você. Senhor Deus, entregamos as nossas vidas por mais essa semana que se inicia, nossos trabalhos, nosso ir e vir, nossa provisão, nossas palavras, Pai, nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, que nós possamos, Pai, ser guiados pelo Senhor, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós possa nos dar a direção em todas as coisas, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.